Que a paz e a graça do nosso Deus seja sobre a sua vida nesse dia. E hoje o nosso canal Reflexões Bíblicas traz mais uma reflexão para a sua vida. Lembrando que o nosso canal sempre traz reflexão semanal, reflexões diárias para a nossa meditação e para o nosso crescimento espiritual. E hoje nós vamos falar o texto bíblico que está aqui no livro de Isaías, capítulo 7, que conta a história do rei Acaz. Esse rei que reinava sobre Judá no tempo de Isaías, que ele foi muito mal aos olhos do Senhor. Só para trazer a memória, Acaz ele reinava ali sobre o reino do sul. Quando houve a divisão das tribos, das 12 tribos, devido ao poder político e uma série de outras coisas, houve essa divisão das tribos, onde ficou dividida em dois reinos, o reino do sul e o reino do norte. E Acaz ele reinava sobre o reino do sul, sobre as duas tribos, que era a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos ficou no reino do norte. E o rei Peca, que era o filho de Remalias, segundo a palavra, o rei que governava na época o reino do norte, ele fez uma aliança com os assírios para poder invadir o reino do sul, que era o reino de Judá, onde Acaz governava. E essa aliança chegou até os ouvidos de Acaz, e Acaz se perturbou muito. Todo o povo ficou perturbado, porque os assírios eram um reino muito forte, e aliado com o reino do norte. Então, eles temeram muito, eles ficaram temerosos por causa disso. E Deus aqui levanta o profeta Isaías e fala para ele ir ter com Acaz. Dizer para Acaz não se espantar e nem temer ao ataque desses inimigos, porque o Senhor era com ele. O Senhor daria o livramento. E Isaías ali continua falando, usado por Deus. Deus manda ele dizer para Acaz pedir um sinal, tanto em cima no céu quanto embaixo na terra, para ele pedir um sinal, que Deus daria o sinal para ele entrar na presença de Deus. Isaías ali ele transmite o recado para Acaz. E Acaz então fala assim, que ele não iria incomodar Deus, porque ele não queria tentar a Deus. Quando nós olhamos para essa passagem bíblica, nós vemos aqui que o próprio Deus, usando a boca de Isaías, falando com Acaz, convidando Acaz a vir para o profundo, a exercer a fé. Deus trabalhando a fé em Acaz, querendo trabalhar a fé em Acaz, mas Acaz ali resistindo, numa falsa humildade, numa falsa fala de fé, dizendo que não quer incomodar Deus, porque o seu coração estava distante de Deus. O seu coração estava firmado em aliança com homens. A confiança dele nunca esteve em Deus. Então, quando o profeta chega até ele e fala para ele pedir qualquer coisa para Deus, que Deus faria, Deus ali está tentando trabalhar no coração dele, para que ele venha entender que Deus tinha um livramento para dar para ele naquela situação, que a confiança dele deveria estar plenamente em Deus. E o mais interessante é que mesmo Deus vendo a incredulidade do nosso coração, mesmo Ele vendo que o nosso coração está distante dEle, mas assim Ele fica insistindo em se relacionar conosco, porque o nosso Deus Ele tem prazer em se relacionar com seus filhos. E Acaz ali numa falsa fé, numa falsa religiosidade, fala para o profeta que não iria tentar Deus, que não queria incomodar a Deus, quando o próprio Deus estava convidando ele a se lançar aos pés dele, usando a boca do profeta, o próprio Deus. E aqui no texto fica claro que a fala de Acaz é uma falsa fala de piedade, de alguém que não quer incomodar Deus, que o próprio profeta aqui no versículo seguinte já repreende ele, né? Não basta vocês querem fadigar o homem, Isaías fala para ele, agora vocês querem cansar Deus também, vocês querem entristecer a Deus também, cansar Deus, né, com a hipocrisia de vocês. O próprio profeta repreende ele. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, traz relato o tempo todo que Deus tem prazer em se relacionar conosco, Ele tem prazer que nós chegamos a Ele, nós lançamos as nossas dificuldades aos pés dEle, que nós pedimos saída, que nós entendemos que tem um Deus que habita em nós, que nós podemos pedir direção a Ele, pedir sabedoria, pedir estratégia. É um prazer de Deus nos ajudar, nos abençoar, que nós nos voltamos para Ele. E quando nós olhamos para essa história bíblica, nós vemos nos nossos dias, nas nossas vidas mesmo, nós temos contato com pessoas que agem exatamente assim como Acaz agiu diante ali do profeta.
Ele está passando por uma situação difícil. Ele está ali numa situação ali em que ele não tem saída, que ele está ali temeroso, mas ele não se rende aos pés de Cristo. Você fala para a pessoa, para ela buscar a Deus, buscar uma direção em Deus, ela fala que não vai incomodar a Deus. Tem a ousadia de dizer que não vai incomodar a Deus, que não vai incomodar a Deus com isso. Imagina que o nosso Deus vai ficar incomodado quando alguém se prostra aos pés dele pedindo uma direção, pedindo ajuda, pedindo socorro. Muito pelo contrário, ele tem prazer em nos abençoar e nos ajudar, mas tem pessoas que, infelizmente, amados, pensam assim. E pessoas que se dizem cristão, pessoas que creem em Deus, que têm um título de cristão, falam isso, dizem isso. Quando você fala para a pessoa, para ela colocar diante de Deus a situação, porque Deus pode dar uma direção, pode dar clareza, a pessoa fala que não vai orar e não vai pedir porque ela não quer incomodar a Deus. Que tristeza isso, uma falsa religiosidade, uma falsa fé, uma hipocrisia, porque vai contra tudo aquilo que a palavra do Senhor fala. A Bíblia o tempo todo é nos exortando a lançar aos pés de Deus, a colocar diante dele todas as nossas necessidades, que Deus tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos ajudar, tem prazer em nos relacionar conosco. Ele tem prazer que nós abrimos a nossa boca para orar, para falar com Ele. É a nossa forma de nós falarmos com Ele através da oração. E através dessa reflexão, você que está me ouvindo, nunca pense no seu interior, na sua mente, no seu entendimento, que o nosso Deus irá se entristecer com você, por você estar colocando diante dele uma necessidade sua. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o nosso Deus tem prazer em atender as nossas petições. Ele tem prazer que você chegue diante dele, se prostre diante dele e reconheça que você não tem saída para o seu problema, que você não vê solução, mas ele tem a solução. Não deixe que a mentira, que o engano entre na sua mente, dizendo que você vai entristecer a Deus, que você está incomodando a Deus com as suas orações, com as suas petições. Isso é mentira do nosso adversário. Isso é uma mentira, é um engano, porque o nosso Deus tem prazer. A palavra do Senhor fala ali em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, clama a mim e responder-te-ei, coisas grandes e firmes que você não sabe. Ali no Evangelho de Mateus também fala, Mateus capítulo 7, versículo 7, fala, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate vai abrir para ele. É a perseverança na oração. Jesus aqui nos ensinando a ser perseverante em buscar, em pedir, em bater e em insistir, porque Ele é fiel para atender as nossas orações, para nos ouvir, para trazer a solução aos nossos problemas, nossas dificuldades. Ele é fiel. E continuando aqui nesse mesmo texto bíblico de Mateus, ele fala, vocês sendo maus, vocês sabem dar coisa boa aos vossos filhos. Imagina o Pai Celestial, Jesus ali falando. Você, ser humano mau, que a sua carne só pende para o mal, você sabe fazer o bem, você sabe dar coisa boa aos filhos de vocês. Imagina o nosso Pai, o nosso Deus, que Ele não fará a nós. Que nesse dia toda hipocrisia, toda falsa religiosidade, toda falta de comunhão com Deus, assim como aquele espírito ali que estava agindo na vida de Acás, dizendo que não queria incomodar a Deus, mas era um verdadeiro engano, uma verdadeira mentira, porque o coração dele estava distante de Deus. Ele não tinha capacidade de se prostrar diante de Deus. Que todo engano, que toda mentira saia da nossa vida. Nós vemos pessoas, amados, no seu orgulho, na sua soberba, que ele toma as decisões, ele vai lá e tenta resolver tudo da forma dele, do jeito dele, porque ele não consegue reconhecer a Deus no caminho. É muito triste nós ver pessoas dessa forma, mas existem pessoas assim, amados, com o título de cristão, com o título de que crê em Deus, mas não reconhece Deus em todos os seus caminhos. E assim como Deus usou a vida de Isaías ali, para poder falar com Acás,
tentando fazer a caça, lançar todas as dificuldades e as necessidades dele aos pés de Cristo, aos pés de Deus. O Senhor também nesse dia, Ele nos chama a atenção através dessa palavra, para que nós possamos nos lançar aos pés de Deus. Não importa qual seja a sua causa, não importa em que situação você esteja, se o seu coração está endurecido, se o seu coração está montado em cima do orgulho, na soberba, que o Senhor possa quebrar todo orgulho, toda soberba, que o Senhor possa arrancar do seu coração, que você possa dar lugar a entender que tem um Deus que quer pelejar por você, um Deus que quer te ajudar, um Deus que está com as mãos estendidas e através da palavra dele Ele fala: filho, eu estou aqui, eu te ajudo, eu te sustento, eu te guio, eu te dou direção nessa situação, eu abro os teus olhos para que você enxergue o que está à sua frente, te dou estratégia para você guerrear nesse mundo. Que nós possamos entender isso. Nunca deixe que nenhuma voz diga ao seu coração que você está incomodando a Deus, que você está tentando a Deus com suas orações. Isso é mentira do adversário da nossa alma, porque o nosso Deus tem prazer em nos ouvir. Ele tem prazer quando nós nos prostramos aos pés dele. Não deixe o orgulho, não deixe a soberba, não deixe o seu coração endurecido falar mais alto. Mas lembre que Deus tem prazer em ouvir as nossas orações. É a única forma que nós temos de falar com o Pai. Não se deixe enganar. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia, que você possa refletir, meditar nessa reflexão. Que se ela fez sentido para você, compartilhe para que possa alcançar mais vidas, mais corações. Também se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que quando nós postarmos mais reflexões, as reflexões possam alcançar você e você possa ser notificado. E o nome do Senhor seja glorificado. Deus abençoe o seu dia.